Seja bem-vindo a mais um quadro Carol Responde. Olá, meus queridos, tudo bem? Começando então mais um vídeo do quadro Carol Responde com uma pergunta que eu deixei naquele box de perguntas lá nos meus stories do Instagram e hoje eu vou responder a pergunta de mais um seguidor que deixou pra mim. O vídeo de hoje é feito especialmente pro seguidor Ricardo, que fez essa pergunta pra mim, ó. Como treinar o inconsciente para ajudar no emagrecimento? Falei certo? Como treinar o inconsciente para ajudar no emagrecimento? Sim, falei certo. Bom, Ricardo, primeiramente, muito obrigada pela sua pergunta. Inclusive, é uma ótima pergunta, porque sim, eu ajudo também os meus clientes no consultório com esse tipo de demanda. Então, não vou só explicar para você como eu trabalho isso no consultório para os clientes ou que têm compulsão ou porque realmente vem para o consultório com essa demanda de querer emagrecer e não tem conseguido. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês no vídeo de hoje como a gente trabalha esse tipo de demanda nos atendimentos psicoterápicos. Para a pessoa procurar ajuda, provavelmente é porque ela chegou no nível máximo que ela já atingiu tentando essa luta do emagrecimento. Então, provavelmente ela já fez uma dieta balanceada, ela já tentou fazer atividades físicas e provavelmente também ela tentou uma vida mais saudável. Se ela fez tudo isso e ela não conseguiu, ou ela chegou ao ponto de ir ao médico endócrino, nutricionista, outro tipo de profissional, eles acabam indicando a terapia ou porque o cliente realmente chega no nível em que ele acha que ele precisa de uma ajuda psicológica, o que é muito bom porque é possível sim essa ajuda no atendimento psicológico. Ricardo, vou te deixar uma outra perguntinha aí, hein? Qual é a sua relação com a comida? Não só para esse seguidor que fez essa pergunta, mas para todos vocês que estão assistindo o vídeo de hoje, vamos tentar entender se eu tentei fazer a dieta, atividade física e uma vida mais saudável, por que raios eu não tô conseguindo emagrecer? Algum relacionamento com a comida você tem. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Como era a sua infância e adolescência em relação com a comida? Você gostava? Você foi punido, por exemplo, pelos seus pais? Ou até em alguns casos em relacionamento amoroso? Sim, tem clientes que acabam que são super saudáveis, enfim, e começam a entrar em algum relacionamento até às vezes abusivo e esse parceiro acaba que atrapalha um pouco, até motiva um relacionamento maior com a comida que antes esse cliente não tinha. E principalmente o convívio social. Então é uma pessoa que sai bastante, no serviço tem muito happy hour, quando ela chega num buffet e um casamento, etc. E às vezes as pessoas acabam oferecendo comida e o cliente não sabe falar não. Então só nesses aspectos a gente já consegue identificar qual é o probleminha ali que o cliente não está conseguindo resolver o seu problema com a comida e é onde entra a terapia que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Vamos lá para as dicas? Vou dar para vocês hoje, então, nesse vídeo, 5 dicas de como eu trabalho no consultório esse tipo de demanda. Anota aí todas as dicas que eu vou dar, que vai ser fundamental para você iniciar esse processo de entendimento qual é a sua relação com a comida. Primeira dica, então. Quais são as suas razões para emagrecer? Aqui no consultório, o que eu costumo fazer? Eu peço para o cliente criar um cartão de enfrentamento, onde ele precisa escrever no mínimo 20 frases com que ele tem razões para poder emagrecer. Ou seja, quais são os benefícios que ele vai ter com o emagrecimento e quais são as coisas que ele vai ganhar emagrecendo. Essa é a primeira tarefa. Segunda dica, identificar quais são as suas autossabotagens. Então, eu preciso explicar para o cliente quais são as autossabotagens que existem ou até mesmo pontuar para ele quais ele tem. Eu vou passar para vocês 4 autossabotadores que normalmente os clientes têm no consultório, que talvez você também vai se identificar com pelo menos um deles. Primeira coisa de tudo, o que é autossabotagem? A autossabotagem nada mais é do que uma combinação de comportamentos, pensamentos e sentimentos, tanto negativos quanto autodestrutivos. Então, quando você quer emagrecer, as suas ações, elas vão na contramão dos seus objetivos e do que você quer alcançar. Como, por exemplo, a primeira autossabotagem, que é a procrastinação. Então, é quando você procrastina as suas ações. Então, várias frases que eu já escutei no consultório.
ano que vem eu começo de novo. Ai, amanhã eu começo de novo. Segunda-feira eu volto pra academia. São frases muito comuns que provavelmente você já escutou alguém falando, ou você mesmo, às vezes, se auto-sabota falando uma frase desse tipo e procrastinando aí a sua ação que você realmente gostaria de ter. A segunda autossabotagem são as crenças limitantes. O próprio nome já diz, é uma crença, ou seja, você aprendeu, você escutou falando dentro da tua família, você realmente acredita que aquilo é real, e limitante é porque te limita, ou seja, é uma crença que não faz com que você progrida, não faz com que você cresça, por conta que tem uma barreira ali limitando o seu padrão de comportamento. Como, por exemplo, eu não nasci para fazer dieta. Eu não consigo comer saudável. Ah, só blogueira consegue ser fitness. Gente, são pensamentos, vocês estão percebendo? Que são irreais, a pessoa ela acha que aquilo é real. Então a primeira função do psicólogo também é quebrar essas crenças e de mostrar para o cliente, para ele ter uma maior consciência de que aquilo não faz parte dele. Ele consegue sim. Como? Quebrando essas crenças que limitam o cliente a progredir, a alcançar o seu objetivo. Terceira autossabotagem, medo do sucesso. Gente, o que tem de cliente com essa autossabotagem, realmente a pessoa, ela acredita sim no... Você ouviu ali? Uau! Ah lá, eu perdi onde eu tava. Então, o que seria o medo do sucesso? Na verdade, é quando a pessoa realmente ela acredita no seu potencial, mas ela tem medo do futuro, ela tem medo do que ela vai conseguir com esse emagrecimento, o que ela vai conseguir com todo o esforço que ela tem. Então, o que ela faz? Ela nem age. Então, exemplos disso são... Como tão certinho, não sei como eu não consigo emagrecer. Ela fala que faz pros outros alguns comportamentos, mas na verdade ela não faz escondido. Ela não esforça 100% do seu potencial porque ela acredita que ela não vai conseguir. E outra, muitas vezes compra a roupa da academia e nem vai na academia. Quarta autossabotagem, medo do fracasso. Essa autossabotagem, eu acho que a maioria, se não quase todos os casos de clientes que eu atendo no consultório, tem esse tipo de autossabotagem. Então a pessoa, ela nem acredita no potencial dela, que é diferente do medo de sucesso. Elas têm tanto medo de fracassar que elas nem tentam, elas nem se esforçam. Essa tentativa e erro nem existe na cabeça delas, porque elas têm a total confiança de que realmente elas não vão conseguir. Como, por exemplo... Eu não resisto a um docinho, então eu não vou nem tentar parar de comer doce. Eu já me conscientizei que eu sou gorda, então eu não vou nem tentar emagrecer. Eu não vou tentar mesmo, porque eu sei que eu não vou conseguir. Então, essas frases já escutei falando dentro aqui do meu consultório. Bom, gente, as autossabotagens foram essas. Passei algumas poucas que existem, então vamos para terceira dica. Criar uma rede de apoio. Gente, eu falo isso em todos os meus vídeos sobre a importância de criar uma rede de apoio. Então é quando você comunica para os seus amigos, para sua família, você posta fotos nas redes sociais. Não é porque é legal e porque tá na moda. Não, é realmente com um compromisso de você postar aquela foto de fazendo uma atividade física, você postar uma foto da sua comida, por exemplo, para você avisar as pessoas que você tem esse compromisso com você. Porque quando você posta, as pessoas lá vão comentar. E principalmente é quando você pede para elas te auxiliarem. Então, se você, por exemplo, é amigo de uma pessoa que tá tentando emagrecer e ela tá falando isso nas redes sociais, provavelmente quando vocês forem sair, ela vai te convidar para ir em um lugar mais saudável, por exemplo. Então, essa rede de apoio é muito importante e fundamental. E como, por exemplo, no caso da terapia, é quando a terapia vai ser base de apoio realmente para a pessoa acreditar nos padrões de comportamento dela e que ela pode realmente mudá-los. Quarta dica é você reforçar os seus mínimos e pequenos avanços. Porque, gente, obstáculos a gente vai ter sempre em nossas vidas. O importante é não desistir de você. Então, só o fato de você tentar uma dieta nova, você procurar uma terapia, procurar um outro profissional, você tentar fazer uma caminhada, coisa que você nem fazia antes, saiu de um sedentarismo e começou a fazer um novo padrão de comportamento, reforça, acredite em você. Porque essa mudança, na verdade, ela vem de dentro. Não adianta
adianta a sua rede de apoio estar lá te auxiliando e você mesmo tá se auto-boicotando. Então, essa quarta dica é fundamental. Quinta e última dica: resultados vêm a longo prazo, não a curto e a médio prazo. Então, é nesse ponto, por exemplo, que em terapia eu gosto de montar junto com o meu cliente um planner, por exemplo. É quando a gente vai colocar de fato as suas atividades, as suas comidas, os seus pensamentos, o seu foco no papel. É quando o cliente sim, de fato, vai escrever o que ele deseja, o que ele vai fazer na semana, onde ele vai programar a comida dele, por exemplo, se ele vai fazer, se ele vai comprar, onde ele vai comprar, quantidade, tudo isso a gente precisa sim colocar em um papel, porque a gente vai colocando pequenos tickets, dizendo que sim, a gente realmente fez, a gente tá conseguindo. Então é isso muito importante, tá? Gostaram das dicas? Obrigada novamente ao meu seguidor Ricardo. Esse vídeo foi especialmente feito para você e para os outros seguidores meus que estão assistindo o vídeo de hoje. Se fez muito sentido essa resposta do vídeo, comenta aqui embaixo para mim nos comentários qual autossabotagem você identificou em você. E essas dicas, gente, que eu passei no vídeo de hoje, não necessariamente elas servem para compulsão alimentar, por exemplo, ou num processo de emagrecimento. Todo esse repertório das dicas que eu falei para vocês no vídeo de hoje, elas podem ser aplicadas em outro transtorno, por exemplo, em outro tipo de compulsão, tá? Espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero também que tenha feito um pouco de sentido para você. E se você tá nesse processo de emagrecimento, a dica que eu te dou é: não desista de você. É difícil, mas o que não é difícil nessa vida, não é, minha gente? Então, comenta esse vídeo, compartilha com seus amigos, lembra da rede de apoio? Já é um ponto muito importante você avisar as pessoas que você tá nesse processo e principalmente você assinar uma carta branca dizendo que sim, você está disposto a iniciar um novo ciclo na sua vida. Um beijo enorme então pra vocês e até o próximo quadro Carol Responde. Tá, tô nervosa hoje. Por quê? Não sei, ué. Eu não nasci pra fazer vídeo sem roteiro. Eu não gosto de seguir roteiro, Guilherme. Então não serve. Me limita. É quando... Ah, não.